pessoas queridas. Meu nome é Luciana Stefano, eu sou psicóloga e criadora aqui do canal Saúde Integral. Estamos no mês do Outubro Rosa e esse mês o canal Saúde Integral abraçou essa campanha. Durante todo esse mês nós vamos estar com convidados, com profissionais da área da saúde e nós vamos falar um pouco mais sobre o câncer de mama, entender melhor sobre esse assunto. E hoje o nosso bate-papo é com a Henriqueta, nutricionista, e que também me ajudou muito nesse período e tem me ajudado também, tá bom? Henriqueta, bom dia, já vou te agradecer pela sua disponibilidade, tá bom? É muito bom ter você aqui e eu creio que as pessoas também vão realmente se enriquecer com seus conhecimentos. Com certeza, eu que tenho que agradecer, né? Porque é um mês realmente de campanha, é uma campanha que faz uma grande diferença na vida das pessoas e quanto mais a gente falar sobre isso, não só sobre a prevenção, mas principalmente do tratamento, né? Como a pessoa passa por esse tratamento, faz com que alguns mitos e algumas inseguranças vão se sanando durante esse tempo, né? Verdade. Eu me recordo de mim, né? Eu mesma, né, passando por esse tratamento do câncer de mama, o quanto que eu entendi que o nutricionista, ele realmente, ele é muito importante. Ele é uma peça-chave. Ele é uma peça-chave. E por conta do quê? Porque quando a gente entra num tratamento, a gente é diagnosticada com câncer de mama e a gente entra num tratamento, muda muito a nossa alimentação. E eu entendo o quê? Por mais que é uma equipe multidisciplinar que está com o paciente oncológico, né? É importante o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, né? Por caso, né? As pessoas que podem nos ajudar. Mas eu até uma vez eu disse isso para você, de todas as pessoas, não desfazendo o trabalho de ninguém, até porque eu também sou psicóloga, né? Eu não vou desfazer do meu trabalho, sei o quanto que mexe com o emocional de uma pessoa, só que, para mim, o que realmente é o mais importante dessa equipe é muito nutricionista. Por quê? Porque eu vi isso na minha pele. Né? O quanto que eu comecei no tratamento, né, com a medicação, né, com a quimioterapia, e o quanto, pessoal, que muda a alimentação, né? Eu me recordo, muitas das vezes, eu indo comer alguma coisa, então assim, eu ia comer pensando que era aquele gosto que eu ia sentir e não tinha aquele gosto. É até estranho e até entender, para quem não vive isso, entender em relação a quê? De repente, uma coxinha, que você sabe qual é o gosto da coxinha, você ir comer e você... Não, isso não é coxinha. Por quê? Porque o gosto, o paladar muda totalmente. E aí, Henriqueta, fala um pouquinho pra gente dessa situação que eu sei na prática, mas que você tem esse conhecimento aí. Fala um pouco pra gente, né, desse tratamento e o quanto que isso muda e o quanto que isso gera um sofrimento, porque isso me gerou muito sofrimento, muita decepção, né? Porque eu creio também que a alimentação é um prazer. Claro, né? Claro, com certeza é. E aí, o que a gente precisa esclarecer? Existem muitos protocolos, né, de tratamento e esses protocolos, eles vão variar um pouco em relação aos efeitos colaterais, que a gente sabe que esses efeitos colaterais, eles podem ser mais intensos ou menos intensos, né? Depende de como está a reação do seu organismo. Mas, na maioria das vezes, nós temos aí mudança de paladar, mudança de rotina, principalmente do funcionamento intestinal, mudança também do apetite, a mudança do sono, né? Nós temos a mudança da forma de como a gente quer aquela textura, aquela consistência do alimento, e isso faz toda uma diferença, não só na alimentação do paciente, como também na parte psicológica, né? Então, é muito importante a gente tentar, com a parte da alimentação e relacionado com os nutrientes, né? Tentar fazer com que essas refeições, elas sejam o mais prazerosas possível dentro de determinados efeitos colaterais. Por isso a gente precisa ter uma variação bastante grande dos alimentos. Em alguns momentos a gente tem que suspender alguns alimentos
que vão fazer com que essa digestão fique um pouco mais lenta ou que vão alterar o seu funcionamento do intestino, todos relativos aos efeitos colaterais daquele protocolo. Em determinadas fases do tratamento, a gente tem alguma diminuição desses efeitos colaterais, mas em alguns momentos a toxicidade ela é tão grande que a paciente não consegue consumir a quantidade adequada, né, de nutrientes, nem o número de calorias que são necessárias. Fora a sensação de fadiga que a paciente tem, mesmo sem fazer nenhum tipo de atividade física. E aí a gente tem que levar em consideração também que se a gente preparar essa paciente desde o início, desde a primeira quimioterapia, ela pode ter um reflexo muito grande durante o tratamento e até o final desse tratamento. Por isso que eu sempre falo que aquelas pessoas que praticam atividade física antes do diagnóstico, a gente tem que tentar estimular essa paciente a se manter ativa dentro do possível durante o tratamento, porque essa atividade física pode fazer com que esses efeitos colaterais sejam diminuídos. E aí você, tendo esses efeitos colaterais diminuídos, você consegue ter uma melhora na sua disposição, na sua alimentação, né? E isso vai interferir também no sono, isso vai interferir no humor, que acaba formando um ciclo, né, vicioso, tanto para o ruim, quando nada é preparado, quanto para o bom, quando a gente consegue preparar. Por isso que é tão importante a paciente tentar fazer uma orientação nutricional, mesmo antes de iniciar a quimioterapia, para que isso possa ter um reflexo até o final do seu tratamento. Eu fiquei escutando a Henriqueta falar e ela foi me lembrando de coisas que eu já passei e que eu não me lembrava mais, né? Mas ela estava falando, né, da questão do apetite, né? Realmente, logo quando a gente faz a quimio, a gente realmente, o apetite é muito diminuído. A gente não tem quase apetite nenhum. Então, assim, é muito difícil no início, muito difícil mesmo. Por quê? Porque as coisas mudam de sabor, a gente não tem assim, tanta expectativa, né, até de estar se alimentando, porque a gente não está bem, mas a gente precisa se alimentar, né? Então, eu me recordo que quando eu iniciei, eu comia muito pouquinho, mas eu comia assim em espaços, em espaços curtos, porque aí eu ia ficando hidratada. E aí ela tava assim, falando muito, né, dessa questão, né, até da expectativa, né, o quanto que isso muda de sabor. E eu entendi, né, eu tinha essa consciência, né, eu tenho essa consciência, né, do quanto que a água é importante para o nosso organismo, mas a água pra mim, assim, tinha um gosto, assim, que não era água, gente. É um gosto ruim. Então, assim, eu sabia que eu tinha que beber, só que, assim, eu, assim, nossa, assim, não tem nem como falar do que tinha gosto, mas, assim, não tinha gosto de água. Então, é muito difícil, né? Porque aí eu mesmo fui trabalhando comigo mesma e entendendo, assim, opa, vamos diminuir a expectativa e vamos entender a realidade. A realidade a água não tem gosto de água, mas é importante você beber. Alguns alimentos não tão saborosos como antes, mas eu preciso me alimentar. Então, para quem está de fora, né, e fica assim, nossa, mas você tem que beber água, você tem que comer. Às vezes é fácil, porque não está vivendo o que a pessoa está vivendo. E aí, o que acontece? Como a Henriqueta disse, né, mexe com muita coisa. Mexe com realmente a rotina, mexe com a questão do sono, mexe com muita coisa. Então, né, são dificuldades? São, mas que eu comecei a ser ajudada, né, nessa questão mesmo, né, de uma alimentação, né, por causa mais regrada, de eu estar entendendo o que eu poderia comer ou não, né. Eu me recordo que logo quando eu iniciei, né, ela veio com a lista pra mim, né, assim, me explicando, me falando, assim, você pode até comer um churrasco, mas assim, não é sempre, né, você não pode comer uma carne, né, muito mal passada, tal. Então, assim, eu entendi algumas coisas, mas é claro que teve alguns momentos que foram difíceis, alguns momentos que eu me recordo
que eu não pude fazer a quimio porque as minhas plaquetas estavam baixas e ela me dando orientações. Então, assim, eu vejo o quanto que é importante um nutricionista, sim, realmente um profissional tá andando com esse paciente, né? Por quê? Porque ele sabe o que olha, isso daqui é bom para você, isso daqui não é. Porque assim, a gente entende que hoje é muita informação. Sim. A gente tem muita informação. Só que tem muita informação que é tirada da cartola. Eu costumo falar que as pessoas buscam essas informações e elas querem construir essas informações nela, né? Então, informações picadas, construindo em cima do seu organismo, claro que não vai dar certo, né? Então, você tem experiências de outras pessoas, mas que não é para você. Então, dentro mesmo de um tratamento que pode ser padronizado, existe a individualidade. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa necessita de ajudas diferentes e cada pessoa precisa de ter um entendimento daquela necessidade. Então, existem alguns pontos muito importantes que eu costumo falar desde o início no encontro da equipe multidisciplinar que a gente tem no Oncosinai, que é principalmente, um ponto principal é a hidratação. E se aí a gente não consegue tomar a água pura, vamos tentar saborizar a água, vamos tentar consumir alimentos que são mais ricos em líquido, né? Então, se a gente coloca as frutas que são mais ricas em líquido, a melancia, o melão, a laranja, a mexerica, então a gente consegue ter uma ajuda dessa hidratação, água de coco, né? Então, é um ponto principal. Depois, como você mesmo falou, a gente não consegue fazer as refeições na mesma quantidade, na mesma proporção. Vamos aumentar o número de refeições e consumir menor quantidade. E aí lá no final do dia você consegue, quem sabe, chegar ao número de calorias que você necessita, né? Vamos ter preocupação com o intestino. Cada pessoa tem um funcionamento de intestino diferente. Então, quando entra o protocolo do tratamento, aí a gente tem que ver qual o que a gente espera, na maioria das vezes, daquela medicação, daquela droga no intestino, mas o que também o seu organismo vai reagir quanto a isso. Então, o intestino, ele é, para nós nutricionistas, o órgão principal. É ali onde se absorve tudo, onde você vai ter a distribuição dos nutrientes. Então, são cuidados que não deixam nunca de ser individuais. E que o acompanhamento e que esse ajuste, essa modulação a cada fase do seu tratamento faz toda a diferença para aquela pessoa que está em tratamento, para ela poder se sentir mais segura para ir dando continuidade, né? Quando a pessoa não consegue fazer o tratamento naquele dia que é o dia dela e tem que postergar essa sessão, ela já logo vai pensar, nossa, então não está dando certo, meu corpo não está reagindo a isso. E muito pelo contrário, ele está com excesso de toxicidade por conta da medicação. Então a gente tem que tentar acalmar o organismo, hidratar mais ele, eliminar essa toxicidade naturalmente através da urina e também dar o tempo para o seu organismo, né, respeitar o tempo dele para ele eliminar essa toxicidade e aí você poder voltar com o tratamento para que isso seja realmente aproveitado pelo seu organismo. Então, assim, esse acompanhamento e essa modulação, essa construção dentro da realidade de cada uma dessas pacientes faz toda a diferença. Sim, é primordial, né? É primordial. Eu creio que as pessoas, elas por conta dessas informações, né, elas precisam ter todo um cuidado, né? Eu tiro muito por mim, eu sou uma pessoa muito cética. Então, eu escuto uma coisa, mas eu realmente passo um crivo para ver se é aquilo mesmo. E eu gosto muito disso. Não, eu vou realmente buscar um profissional, porque realmente, poxa, né, ele tem uma credibilidade para estar falando sobre o assunto, né, do que eu ficar lendo receita de bolo, né? Porque receita de bolo, né, não é para todo mundo. É como a Henriqueta falou, realmente é um tratamento que a gente vem aprendendo, né? Até a gente estava conversando com o Dr. Leonardo também, né? E ele falando o quanto que cada paciente ele é individualizado.
e ele realmente tem um protocolo. Então não tem essa de, mas eu fiz a quimioterapia antes. Não, mas por que você fez a quimioterapia antes? Eu já fiz a cirurgia, né? E fica essa situação toda, né? Ou senão, a gente lembra muito, eu creio que a Ike, né, ela vai falar disso muito melhor do que eu, quando a gente pega aquele monte de entrevista, né? E que as pessoas, né, jogam lá e que de repente a pessoa diz lá, então, esse alimento é excelente para o câncer. Aí todo mundo no outro dia consome aquele alimento. O alimento até sobe. Você vai ver assim, gente nem acha mais aquilo, né? Por causa no supermercado, porque todo mundo já comprou. Então, assim, é complicado isso, né? Acho que a gente precisa sim de estar com o especialista e estar acompanhando, você não ficar escutando pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum. E aí a gente até eu ia te perguntar, que eu não vou nem falar assim, os alimentos que trazem mal para nós. Eu creio que as pessoas já sabem disso, né? Os alimentos ultraprocessados, contém muita gordura, fritura, né? Essas coisas. Mas vamos falar do que a gente tem de alimento que realmente ajuda na prevenção do câncer. Bom, na prevenção do câncer, quanto mais natural for a nossa alimentação, aquela comida de verdade, melhor é, né? E aí, eu estou falando isso em relação a temperos, eu estou falando isso em relação à qualidade do alimento que você vai comprar, eu estou falando em relação à quantidade do que você vai consumir. Então, quanto mais você puder ter esse controle, esse ajuste para você, né, para você saber que ali você se sente bem, você se sente bem disposto, você tá conseguindo fazer a digestão no tempo certo, você não tá tendo alterações no seu sono porque você está consumindo alimentos muito pesados. Então, tudo que você consegue fazer e que o seu organismo reage de uma forma boa e de uma forma em reflexo a uma disposição, é a melhor forma que a gente tem. Então, são as frutas, são as verduras, são os legumes. Se você tiver condição de comprar os produtos orgânicos, vale sim a pena, né? Agora, em relação às combinações, a gente sabe que o prato colorido vai fazer uma diferença? Vai sim. Você sabe que o excesso de produtos industrializados vai trazer interferência em várias situações, como excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de produtos químicos? Claro que vai. Então, tudo que a gente puder fazer para tentar deixar a alimentação o mais natural possível, melhor é, né? E aí, entrando no aspecto, né, da prevenção, mas aí prevenção dentro do próprio tratamento em relação ao ganho de peso, que isso é uma coisa que pode acontecer durante o tratamento, é a gente saber que esses mesmos alimentos que são utilizados como prevenção, eles podem ser utilizados na prevenção de uma recidiva, na prevenção de um ganho de peso. Então a gente usa muito, por exemplo, o inhame, que é uma fonte natural que modula muito o sistema imunológico, o ora pronobis, que faz uma grande diferença na rotina também da parte imunológica, as frutas ricas em vitamina C. Dentro do próprio tratamento a gente tem o gengibre, que ajuda muito nessa condição da náusea, que a gente pode utilizar. Mas olha só como isso é individual. Se uma pessoa for hipertensa, descontrolada, ela já não deve usar o gengibre. Então, olha como isso é individual, né? Sim. E o quanto é importante da gente não olhar lá aquela informação e construir na gente, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a graviola, muita gente usa a graviola na imunidade, mas tem pessoas que são incompatíveis com o chá da folha da graviola. Então a gente precisa ter sempre esse cuidado e colocar, né, as cartas na mesa. Bom, vamos analisar esta mulher que está entrando em tratamento. Como é a rotina dela hoje, como ela iniciar o tratamento, como que ela ficou e quais são as queixas principais, quais são as necessidades reais dela. Então, é dessa forma que a gente tem que olhar a paciente.
Sim, até porque tem alguns pacientes que já vêm com algumas comorbidades, né? Questão da diabetes, hipertensão, né? Que é mais complicado, né? Com certeza. Você foi falando e eu fiquei vendo assim, o quanto que as pessoas pecam, né? Como eu ouvi muito isso, a graviola é ótimo, Luciana, come bastante graviola, mas eu adoro fruta, mas eu fiquei pensando assim, gente, será que realmente pra mim vai fazer bem? Sim, porque é uma fruta, é natural, tá, mas às vezes pra mim não vai fazer bem, então eu preciso sim de buscar uma ajuda especializada, sim? Curto irrigar. Então, pessoal, a conversa tá muito animada, tá muito gostosa, muito bom conversar com a Henriqueta, né, pelo conhecimento que ela tem, uma conversa gostosa, mas a gente tem que ficar por aqui. Eu quero estar passando um presentinho para ela, eu espero que ela goste, muito tá bom? Obrigada, nossa mãe. E, gente, eu queria falar com vocês o seguinte, aproveitem o Outubro Rosa para vocês trabalharem com a prevenção, né? Não tem nada mais importante do que a gente ter um diagnóstico precoce. Essa é a principal forma que a gente tem de prevenção, é fazer o diagnóstico precoce, porque se você vem fazendo tudo certinho e isso acontece com você, tenha certeza que tudo que você fez até hoje vai te beneficiar durante esse tratamento, né? É claro que a gente nunca quer receber esse diagnóstico, sim, claro. Mas a partir do momento que você tem muita gente aqui que pode te ajudar, né? E a gente sabe que uma equipe multiprofissional, que você, né, como psicóloga, sabe o quanto isso é importante, a gente consegue muitos benefícios para o paciente, principalmente quando a gente consegue fazer que essa equipe seja interdisciplinar, quando um profissional vai ajudar o outro, né? Cada um no seu ponto, a gente consegue ver a pessoa como um todo e aí reflete isso em benefício próprio daquele nosso paciente naquele momento. O quanto ele realmente tem a necessidade e o quanto que a gente consegue passar para ele. E eu creio, né, também como paciente, né, o quanto que a gente fica amparado, né, o quanto que a gente fica acolhido, porque é muita informação, é muita coisa nova assim que muda assim pra gente na nossa rotina, então às vezes a gente fica até meio perdido, né? Porque o sono e a alimentação, né, alguns hábitos que mudam, algumas coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais. Então, assim, é muito bom a gente ter uma equipe e que essa equipe vai estar ajustando a gente em cada parte, né? Então, assim, é conhecimento, né? E eu acho que conhecimento liberta, né? Com certeza. E a prevenção, né, como eu falo sempre, é o melhor remédio. É verdade. Gente, eu adorei aqui essa conversa aqui com a Henriqueta, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e eu creio que você gostou. Se você gostou, você deixa o seu like, você curta, comente, sim? E compartilha com outros amigos, com as pessoas que você lembrou aí, tá bom? Que pode ser beneficiado com esse vídeo, tá bom? Como eu falo sempre, então cuide-se, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigada.